Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje iniciando o nosso primeiro podcast, Resgatando Podcast. Nós temos aqui o intuito de levar o Evangelho de Cristo através do testemunho dos irmãos que aqui serão convidados. E hoje nós já temos o nosso primeiro convidado nesse primeiro podcast, nosso pastor Wellington. A paz do Senhor Jesus, meu amado. Senhor, meu querido. Quero dizer que é um prazer estar participando aqui desse podcast. Creio que as mensagens aqui alcançarão vidas que necessitam e a gratidão por fazer parte desse primeiro programa. Pastor Wellington, eu já quero iniciar aqui a nossa primeira pergunta para você. Nós queremos saber quem é o Eto antes de Cristo. O Eto antes de Cristo começou bem, uma pessoa humilde, simpática, que todo mundo gostaria de estar perto, até um certo momento em que se perdemos no mundo. Aí foi aquele homem atribulado, que vivia nas drogas, na bebida, perdeu família, perdeu as amizades. Foi perdendo tudo, né? Tudo que um dia sonhou, tudo que um dia quis conquistar. Já não era aquela pessoa que queria estar. As pessoas queriam estar perto e só queria viver no mundo das drogas. Tentou suicídio, tentou várias coisas, né, para acabar com a vida, mas Deus foi lá, buscou e resgatou. Pastor, eu vejo que tudo isso que você trouxe para a gente aqui te traz uma certa emoção, relembrar do que você passou lá atrás, relembrar de quem você foi lá atrás, a questão de perder sua família. Mas você sabe o ponto que você se perdeu, que te levou a ficar dessa forma, perder família, perder pessoas queridas? Você sabe em que ponto você se perdeu? Rapaz, esse é um fato, né, que ocorre quando nós usamos drogas, vícios, que faz a gente não lembrar de muitas coisas. Então, no momento exato, não sei quando comecei a me perder, foi no meio de amigos. Muitas pessoas falam que a influência não muda a pessoa, mas muda sim. E foi no meio dos amigos. Não bebia, não usava droga, mas eu estava sempre envolvido no meio deles. Então, né, a palavra nos diz, né, que não se ajunteis, né, aos escarnecedores. Então, você está ali envolvido no meio daquilo ali acaba influenciando, né? Por você, não, apenas eu estou fazendo, apenas eu não faço. Aí você acaba se envolvendo, deixando se levar, né, pelo momento, né? Então, foi daí comecei a se perder, aí fui perdendo tudo, perdendo as amizades, perdendo o laço familiar, fui perdendo tudo a partir desse momento, né? Meu amado, a gente vê que quando a gente se envolve com drogas e bebidas, isso acaba nos cegando, né? A gente acaba perdendo um pouco da nossa visão familiar, do bem que a gente tem dentro de casa, das pessoas boas que a gente tem dentro de casa. Isso acaba sumindo um pouco da nossa memória, né? Porque a gente já está tão perdido de tal maneira que a gente acaba esquecendo as pessoas que nos amam, a gente acaba deixando de agradar as pessoas que nos amam. Existiu um momento da sua vida assim que você passou por isso, que tipo assim, para você tá bebendo, tá usando droga, tá perdido, era mais importante do que as pessoas que estão dentro do seu lar? Muitas das vezes, que era o momento em que não queria mais ir para casa, né? Só queria viver na rua. Tudo que os outros falavam estava errado, só aceitava as opiniões das pessoas de fora, né, que se conta perdida. Então, teve um momento, né, que pode falar que chegamos ao fundo do poço mesmo, que era bebida, era álcool o dia inteiro, aonde que ia, era droga o dia inteiro, e foi deixando se levar por esse momento, né. Não queria mais estar perto da família, daqueles que amam. Trazia nervosismo, trazia um desespero e achava que não era bom estar perto daqueles que caçam o bem, mas sim daqueles que chamavam para uma bebida, chamavam para usar uma droga. Esse era o melhor prazer que nós tínhamos, né? Um prazer coberto, né? Mascarado que nós tínhamos, né?
Daí foi desse momento que tudo começou a se aprofundar, se aprofundar. Aí que veio, né, aquele desejo de morte, querendo se matar, né? Até no ponto que eu cheguei aí lá no, na beira do Paraíba lá, perdão. Aí peguei minha mochila e falei, né? Hoje eu vou dar fim na minha vida porque não tô aguentando mais. Aí foi o momento que, chegando ali, eu cheguei na beira do Paraíba para pular. Aí eu fechei meus olhos, na hora que eu abri novamente, eu estava sentado lá na praça, sentado no coreto lá. Aí novamente eu voltei lá para o mesmo ponto, na hora que eu fechei meus olhos, na hora que eu abri eu estava sentado dentro do pronto-socorro. No momento, né, eu não sabia como tinha acontecido, né? Mas agora, pela graça de Deus, eu sei que foi Deus trabalhando, Deus livrando, porque Ele ainda tinha grandes obras na nossa vida. E, e você vê que esse momento das nossas vidas, muitas vezes, a gente, por pura teimosia, né, a gente vem fazendo as nossas vontades, a gente acaba esquecendo um pouquinho daquilo que Deus planejou pra gente. E em algum momento assim na sua vida que você estava fora dos caminhos do Senhor, você foi alguém já chegou em você para falar, você precisa voltar para Jesus Cristo, você precisa renunciar a essas suas vontades e viver realmente algo que vai mudar a tua vida, a tua trajetória, algo que vai mudar o cenário da tua vida. Alguém chegou em você algumas vezes para falar sobre o Evangelho de Cristo? Já, muitas das vezes já. Porque mesmo eu estando envolvido no mundo das drogas, das bebidas, eu sempre adorava ouvir louvor, né? Nós tínhamos, né, um grupo lá de pagode, fazia pagode, mas muitas das vezes eu tinha os meus louvores que eu sempre gostava de ouvir. E vira e mexe eu estava sempre fazendo as visitas, né? Numas igrejas. E até teve um ponto, né, que na faixa dos 16, 17 anos, em que eu vim na igreja com a minha tia, né, hoje é onde nós estamos servindo, que na época era a Jesus é o Caminho, que o pastor me pegou lá no canto, eu ficava ali sentado tocando pandeiro, e ele me trouxe até o altar e falou, né, você, o seu lugar não é aí, o seu lugar vai ser aqui em cima, cuidando de vidas, cuidando de almas. Então, só que no momento a gente não sabe muito, né? Não tem aquela noção que tá perdida e achando que é besteira, né, Mas, graças a Deus, Deus me salvou e hoje eu tô aqui, né? Pela honra e glória do Senhor, servindo a Deus, né? E hoje eu sou pastor, né? Como ele falou lá atrás, né? E gratidão, né, pelo Ministério Resgatando a Alma, porque sempre esteve apoiando em todos os momentos, até no momento de fraqueza, tive sempre apoio, né, do Senhor, do nosso pastor, desse ministério. Então, hoje eu estou onde eu estou, por gratidão a vocês, né, e a Deus, principalmente, por ter me resgatado. Para nós é gratificante escutar isso de você e saber que a gente tem uma família aqui que está disposto a servir a Deus aqui juntamente conosco, né? Para as pessoas que não sabem, o pastor Hélito, ele é um obreiro aqui da Casa do Senhor, da Igreja Resgatando Almas, do qual também apoia esse projeto. E o testemunho do nosso pastor Hélito é algo que comove muito os nossos corações, porque só quem acompanhou sabe o que a família enfrentou, né? O que a família passou para hoje. Para todos que vê o Eto servindo na presença de Jesus como pastor, e discipulando, ensinando, como líder de obreiros dentro da igreja, ele primeiro precisou passar por um processo muito grande. Você lembra, pastor Elton, como foi o seu processo quando no início da sua caminhada, quando você aceitou Jesus? Você lembra como é que foi isso renovando a sua vida? Você lembra como foi isso tudo? Foi uma transformação muito grande. No momento em que começaram a caminhada, aí teve, né, até um certo ponto que estava começando a ficar firme, até o momento, né, que teve um ponto, né, que acabei me perdendo no meio do caminho,
Aí eu cheguei até no Senhor e falei, né? Falei, eu acabei bebendo, isso, aquilo, então eu não vou na igreja não. Aí o Senhor chegou e falou assim, não, vai lá, toma seu banhozinho, se arrume e vai pra lá. E foi aquele momento, né, que eu senti aquele acolhimento. Então, dali pra cá, foi só melhoria. Eu sempre disposto a fazer a obra de Deus, sempre disposto a estar ajudando, sempre disposto a estar na casa do Senhor, porque se nós estivermos longe, nós acabamos se perdendo. Então, bom é estar na casa do Senhor, né? Como a palavra vai nos dizer também. Então, foi este momento que sentindo aquela gratificação, até da primeira vez que eu participei, né, da festividade dos grupos dos varões, quando um jovem chegou, né, e falou, né, que eu sempre orava a Deus, falava, Senhor, que eu seja um espelho na terra para refletir sua imagem. Aí lá naquela festividade, o jovem chegou e falou assim, rapaz, na hora que você estava ali na frente louvando, eu olhava para você, eu só via um clarão, não conseguia ver seu rosto. E aquele ali foi para acabar de... Assim, então esse é o caminho certo que eu tenho que permanecer. Então, de lá para cá, eu sempre quis fazer o melhor para Deus. Eu sempre quis fazer o melhor, porque Ele que nos salvou, né? Ele que nos liberta todo dia, nos dá o fôlego de vida. Então, aquele momento foi daí só para frente. Desejo de sair não tenho mais, desejo de fazer as coisas não tenho mais. E gratidão estar na casa do Senhor é maravilha que eu tenho todos os dias. O pastor Wellington, antes de ser pastor, ele começou servindo aqui no Ministério Resgatando Almas. Eu lembro desse fato no dia que aconteceu. Eu lembro que ele foi convidado para um casamento, né, se eu não me engano. E nós tínhamos acabado de batizar, né, o nosso pastor Wellington. Eu lembro que nessa ocasião, quando aconteceu isso, eu estava dentro da minha casa. E ele foi para esse lugar, né? E lá ele falou na questão das amizades, né? Tem muitas pessoas que parece que querem o nosso bem, mas muitas das vezes não entendem que a nossa postura, nós queremos mudar o nosso jeito de vida, que nós queremos viver coisas novas. Tem pessoas que muitas das vezes não aceitam isso. E lá naquela ocasião ele acabou bebendo, né? Bebida alcoólica. E o engraçado é que a primeira postura do pastor Wellington foi chegar até mim, né, que como pastor dele na minha casa. Eu lembro até hoje desse fato. Ele chegou na minha casa e disse para mim que tinha bebido, que tinha errado, né, até mesmo com essa vontade de parar, né, porque ele estava se sentindo muito culpado naquela ocasião, né. Aí eu lembro até hoje que eu chamei ele, né, dei um abraço nele, falei para ele do amor, né, que como pastor eu sentia por ele. Aí eu falei com ele, né, você vai fazer um favor para mim, você vai abrir a igreja para mim e você vai receber os irmãos lá na igreja para mim. Naquele dia o nosso pastor ele foi para a igreja, abriu a igreja, né, e todo mundo que passava, minha esposa conta que todo mundo que passava pela porta, o Eto cumprimentava a pessoa com um sorriso muito bonito e dizia, olha, eu bebi, mas com a disposição de mudança, né, ele queria mudar. E daquela situação que aconteceu naquele dia, de lá para cá foi só crescimento espiritual para ele. Aquele momento ali, eu sinto que naquele dia não era um momento de apedrejar, de julgar ou de apontar, porque até mesmo ele era uma pessoa arrependida do que ele tinha feito. Então não era o momento da igreja Resgatando Almas, aquele momento apontar ele, e sim abraçar, e nós abraçamos. E hoje nós temos esse orgulho de ter o pastor Wellington aqui como nosso obreiro, como líder de obreiro, alguém que cuida muito bem da obra, que faz a vontade de Deus, que não hesita em nenhum momento em estar nos ajudando. Que quando eu falei com ele sobre esse projeto, ele me deu um grande apoio e aceitou de pronto, logo ser essa primeira pessoa a ser entrevistada. Então eu quero te agradecer muito pelo seu carinho, pela sua família, e dizer que você é alguém muito importante para mim, principalmente, que somos amigos, né, de longa data, e para o Ministério Resgatando Almas. Eu queria dizer, pedir para você, Wellington,
Como é agora o Wellington depois que aceitou Jesus Cristo? Como é a sua vida? Como é dentro do seu lar, o ministério que você exerce? Como você vê isso tudo hoje? Nossa, a maravilha. Não, é tão gratificante que não tem explicação, né? Não tem explicação. Que no mundo a gente tinha prazeres momentâneos. Igual, como eu digo para alguns amigos, né? Os prazeres descartáveis, que é aquele momento que você está ali, alegre, rindo, mas até você sair dali. Agora você está na presença do Senhor, já não é esse prazer momentâneo, o prazer é eterno, a glória é eterna, é sempre uma felicidade, né? Hoje em dia pode dizer que é muito difícil a gente estar triste, né? Nós passamos por provas, passamos por certas dificuldades às vezes, mas nós sabemos, né, que a vitória vem com certeza, porque nós temos um Deus que tudo pode, né? Que é o dono de tudo, né? Sem Ele nós não podemos nada. Então é um prazer gratificante estar fazendo a obra de Deus, é um prazer gratificante em estar servindo a Deus, né? E gratificante por Deus ter nos escolhido, né? E gratificante por estar no lado de pessoas que somente quer só seu bem, não quer cobrando ou não cobrando, mas sempre cobra, né, no momento certo. Então isso é gratificante, porque se está cobrando é porque quer o nosso bem. Então o prazer é enorme estar na presença de Deus. De lá para cá foi só maravilha, só felicidade. Restaurou a família que eu tinha perdido durante cerca de 4 anos. Foi tudo restaurado, né? Voltei a ter aquele laço que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer que esteja participando de alguma coisa. Ser, como se diz, né? Ser querido, né, pelas pessoas, né? Porque algo que tinha perdido e que ninguém queria estar perto, hoje todo mundo quer estar perto. Ninguém queria estar chamando para nada, ninguém queria estar conversando. Pessoa queria, né, distância, hoje é o contrário. Hoje todo mundo quer estar perto. Quando você não está, igual no momento de trabalho, estou sempre viajando, os pessoal sentem falta, né? As pessoas sentem falta, ligam perguntando como que eu estou, mandam mensagem, isso é gratificante, né? Estar na presença de Deus é gratificante. O pastor Wellington, como seu pastor, né? Eu vejo e participo um pouquinho da sua vida, né? A gente, como amigos de longa data, eu participei um pouquinho da sua vida, algumas coisas eu pude participar. Eu vi que Deus fez muitas coisas na sua vida, restaurou casamento, restaurou família. Esse momento para você, como é que foi? Esse momento foi tudo, né? Que sempre, mesmo perdido, tinha um momento, né, que eu orava a Deus, né? Porque sempre foi um sonho meu de ter o filho, ter a família. Então, no momento lá dos vícios, no momento estava perdido no mundo, e isso não dava prazer estar perto da família. E hoje, pelo contrário, hoje eu quero estar sempre perto da família. Que hoje o pessoal até fala na rua, né, que, nossa, é difícil te ver aí, no momento que eu não estou trabalhando, eu quero estar dentro de casa. E no momento que eu não estou dentro de casa, eu estou na igreja. Então, esse é o melhor prazer, estar na minha família, ver minha família bem, estar junto com a minha família ali. Hoje, praticamente tudo que eu faço é para Deus e para minha família. E isso foi o marco de tudo, quando restaurou o casamento, restaurou aquele laço que tinha perdido, né? E isso foi tudo na vida. E, pastor, é gratificante ouvir isso, né? Como pastor seu e ter acompanhado tudo isso é uma honra muito grande participar de toda essa história. Queria que você deixasse aqui uma reflexão, porque hoje muitas pessoas vivem o cenário que você viveu, perdidos na droga, viciado em bebida alcoólica, pessoas que já não têm mais a proximidade da família, porque essas pessoas mesmo escolhem, né, estar longe da família, escolhem perder assim o crescimento da família, até mesmo o crescimento espiritual,
muitas pessoas, assim como você, perdeu parte disso, né, por conta de droga, por conta de bebidas, e muitos ainda não encontraram Jesus como você encontrou. Você ainda teve o prazer, né, de encontrar Jesus nessa sua caminhada, que você teve uma trajetória que te trouxe muita dor no passado, mas hoje o que você vive traz muita alegria para você e para sua família. Você deixa uma reflexão para essas pessoas que hoje estão dentro de casa, que vão assistir esse podcast sobre a sua vida. Você deixa um conselho para essas pessoas? O conselho é, né? Procura o caminho de Deus, porque sem Ele nós não conseguimos largar dos vícios, não conseguimos deixar a vida errada de adultério, vícios, bebida. Então, o único jeito é buscar o caminho do Senhor, porque, como o senhor sabe, né, que sair dos vícios é difícil, é muito difícil, mas não é impossível, né? Como a palavra vai nos dizer também, nada é impossível para Deus, né? Então, nós temos que, para você que está ouvindo, assim como eu sofreu, igual sempre quando eu falo, eu me emociono, porque a Bíblia vai também nos dizer, né, que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Então você que ainda está no caminho de Deus, que saiu também desses caminhos, está querendo voltar, a Bíblia vai nos dizer que quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Com certeza, a gente não deve olhar para trás, mas nós temos que sempre lembrar da onde o Senhor nos tirou, porque voltar, e hoje nós podemos falar, né, que nós estamos na maravilha, nós vamos estar voltando para o lixão, vamos estar voltando para o fundo do poço. Então, nós temos que buscar, né, essas pessoas que ainda não encontraram o caminho do Senhor, e como eu já passei por isso, eu sei que que nós estamos ali, nós estamos cegos, né? Como nos diz, né, que o diabo nos cega para as coisas boas do mundo. E quando nós paramos e começamos a ver o que Deus vai fazendo, as maravilhas que nós vamos conquistando, é o momento em que Deus abre nossos olhos espirituais e a gente vai ver que tudo aquilo que eu fazia, mas por que eu fazia aquilo? Igual hoje eu vejo as pessoas fazendo e fico pensando, como que eu conseguia fazer isso? Como que conseguia estar ali naquele meio? Mas eu trago, né, para as pessoas aí, né, que procuram o caminho do Senhor, procura sair desse fundo do poço, né, que verdadeiramente é o fundo do poço, porque se continuar nessa vida nós só vamos afundando, mesmo nós achamos aquela maravilha, né? Achando aquele prazer naquele momento, mas é o prazer que só nos leva para o fundo do poço. E buscando o prazer de Deus, estar na casa do Senhor, louvando, adorando a Deus, é um prazer que só nos leva para cima. Então nós temos que buscar, né? Buscar esse caminho, procurar ajuda, porque é necessário procurar ajuda, porque falando sozinho é difícil sair desse caminho. É muito difícil, mas não é impossível. Então tem que buscar a Deus, com certeza, buscar a ajuda cola com quem tem essência, né? Cola com os seus pastores, cola com alguém que está seguindo o caminho correto. Só assim a gente consegue buscar a salvação, consegue ser liberto. Bem, pastor, queria que você deixasse para nós aqui um versículo da Bíblia que te marca muito, né? Todos nós temos uma passagem bíblica que fala muito conosco. Então, eu queria que você deixasse para nós aqui, para aqueles que estão nos acompanhando, uma passagem bíblica que te marca muito, que é o combustível para você todos os dias não pensar em parar, não pensar em desistir. Tenho 1 Coríntios 2, que nos diz, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e nem o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então essa palavra é marcante, né? Porque se nós amamos a Deus, Deus só tem maravilha. E é isso que Ele faz com a gente, né? No momento que nós estamos perdidos, nós não amamos a Deus, né? Porque Deus ama todos, mas não ama a prática de todos. Então essa palavra é marcante, foi a primeira palavra que eu consegui
gravar e foi a palavra que mexeu comigo desde a primeira vez que eu vi. Então eu carrego essa mensagem sempre comigo. Quando nós começamos a dar uma desanimada, começamos a ficar meio, desanimado, então eu sempre lembro dessa palavra. Essa palavra restaura, essa palavra nos levanta de novo. Então essa palavra é bem marcante na minha vida. É muito gratificante para mim, né? Ver essa mudança em você, ver tudo que te move, né? Saber que a sua prioridade hoje é Jesus Cristo, é estar na presença de Deus. E eu digo para você que está em casa, que ainda não conhece o Evangelho, ainda não conhece Jesus, eu quero te apresentar alguém que pode mudar a sua história, pode mudar o cenário que você está vivendo. Esse alguém é Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo que um dia também mudou a minha vida, que um dia também eu estive perdido, que mudou a vida do nosso pastor Wellington. Esse mesmo Jesus Cristo, ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a tua casa, mudar a tua família. E eu faço esse apelo para você hoje, você que ainda não conhece Jesus, que vai estar vendo esse vídeo. Se você se sentir tocado por tudo aquilo que foi falado aqui, pelo testemunho do nosso pastor Hector, aceite a Jesus, queira viver o Evangelho, queira mudança de vida. E eu sou uma prova viva, nós somos, na verdade, uma prova viva de que Jesus, ele pode mudar o cenário da tua casa e pode mudar a tua vida. E fica aqui para você essa reflexão. Eu quero agradecer ao pastor Wellington por ter aceitado de pronto mergulhar conosco nesse projeto que nós estamos iniciando aqui. Sou muito grato à tua vida. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Você que nos acompanha aí pela rede social, curte, compartilha com vontade esse vídeo, nos ajude a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, a levar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Quero deixar um recado aqui a você que quer divulgar o seu evento, quer divulgar a sua igreja. Nós vamos deixar aqui o link abaixo na descrição, com o nosso número de contato. Você pode nos procurar, né, para a gente estar fazendo essa divulgação do seu evento, da sua loja. Você que quer nos ajudar também patrocinando esse projeto nosso, o podcast Resgatando, né? Você que quer nos ajudar, pode acessar aí o link abaixo, né, a descrição, e deixa Deus te usar, né? Nós precisamos muito de ajuda, estamos começando agora e nós contamos muito com a ajuda de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro podcast. Virão muitos outros. Você quer deixar sua opinião ou precisa até mesmo de ajuda, pode acessar esse mesmo link abaixo na descrição, que nós estamos aqui também para ajudar você, tá? Nos ajude divulgando, compartilhando com vontade mesmo esse podcast, e nós cremos que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero aqui também agora fazer alguns agradecimentos, né? Quero agradecer ao Ministério Resgatando Alma, né? Todo o corpo de obreiro, que apesar de eu ser pastor também, aqui todos estiveram de acordo em estar nos abençoando. Eu quero agradecer também ao nosso querido Wesley, né, que disponibilizou todo o cenário dele, luz, câmera, ação, tudo com ele. Esse menino aqui é de ouro e aceitou de pronto, né, essa proposta, esse projeto, e nos abraçou. Deus abençoe a vida do Wesley, em nome de Jesus. E nós ficamos por aqui. Pastor Wellington, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua casa e a sua vida. Gente, muito obrigado. Curte e compartilha bastante e nós agradecemos muito.